Bem pessoal, aqui é o Roger Dias e no vídeo de hoje vamos descomplicar a criação do mapa do vírus no ArcGIS. E para isso eu vou trazer um passo a passo prático de como você conseguir os dados atualizados do coronavírus, o Covid-19, e como utilizar esses dados para fazer você mesmo o mapa no ArcGIS, com o layout que você desejar, com as suas cores, a sua legenda, a sua escala, enfim, o seu mapa. Sem mais delongas, bora pro passo a passo. Bem pessoal, o primeiro passo então é baixar dados confiáveis, com uma estatística confiável sobre o coronavírus, sobre o Covid-19. Primeiramente, se você quer apenas se informar sobre a situação no mundo em tempo real, eu vou dar alguns sites aqui que a maioria deve conhecer, mas é importante nessa hora citá-lo, ok? O primeiro é o próprio Google. Na base de dados do Google, se você digitar aqui, Covid-19 Map, nós temos um mapa do coronavírus em tempo real. Então temos aqui as estatísticas, então a estatística do mundo inteiro e por países, e esses dados são a partir da Organização Mundial da Saúde. O outro mapa importante também é o mapa no Bing. Então igual o Google, o Bing/Covid, você tem também a situação real, em tempo real no mundo do vírus. Você pode dar zoom e escolher por países, etc. As estatísticas, todas disponíveis online em tempo real, certo? E além desses dois mapas que são os mais famosos, nós temos o próprio do pessoal do ArcGIS mesmo aqui no Brasil, que desenvolveu esses dados regionais, específicos do Brasil. Então nós temos toda a parte estatística por estados e também atualizado em tempo real. Bem, com isso já deu para ver alguns layouts diferentes entre esses três mapas, correto? E maneiras diferentes de como apresentar os dados. Então agora vamos baixar os arquivos necessários para você fazer o seu mapa do seu jeito. Então a primeira coisa é baixar os dados atualizados do coronavírus. Então dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, os dados vão estar diferentes, ok? Então eu vou pegar o dado mais recente. Eu vou utilizar esse site aqui, o Humanitarian, que é um site que tem os dados em escala mundial e que tem uma compilação dos dados de várias organizações, inclusive da Organização Mundial da Saúde. Então, nesse site nós fazemos o quê? Aqui nós temos um mapa também, parecido com os mapas anteriores, estatística do mesmo jeito. Nós vamos aqui embaixo do mapa e baixar, fazer o download da série histórica do Covid-19, dos casos confirmados no mundo inteiro. Esse é um arquivo CSV que dá para abrir no Excel ou no OpenOffice Calc, que é um arquivo separado por vírgulas. Então você clica em Download e faz o download do arquivo na pasta do seu projeto. O outro arquivo que nós utilizaremos será um shapefile de polígonos que contenha todos os países do mundo para a gente fazer um mapa mundi. Então nós vamos aqui no site do Banco Mundial. E dentro do banco de dados do Banco Mundial, nós temos as fronteiras oficiais. Essa é uma ótima fonte de dados, ok? Então nós vamos até Data e Resources, e na primeira opção aqui são os polígonos de todos os países do mundo, numa definição muito alta. Então vamos clicar em Download e vamos salvar na mesma pasta. Clica em Salvar. Esse arquivo é um arquivo compactado, um .zip, em que você pode utilizar um programa tipo WinZip, WinRAR ou SetZip. Lembrando que os links de todos os sites que eu estou utilizando aqui estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E que se você gosta desse tipo de conteúdo gratuito, aproveita e deixa um like e se inscreve aqui no canal para eu trazer mais conteúdos. Com os dois arquivos necessários já baixados, vamos então abrir a nossa pasta com os arquivos. No caso eu vou utilizar o WinRAR, mas você pode seguir exatamente os mesmos passos para o SetZip. Clica com direito em WinRAR e vou extrair os dados aqui. Os dados que foram extraídos então são os arquivos que correspondem ao shapefile que utilizaremos nessa prática. E o outro arquivo é esse arquivo CSV, que vamos abrir agora com o Excel. Clica com direito, abrir com o Excel. Caso você não tenha o Excel, não tem problema, você pode seguir os mesmos passos e abrir no OpenOffice Calc.
Então, como ele é um arquivo separado por vírgulas, nós vamos selecionar a primeira coluna, que é a coluna onde estão todos os dados, vir aqui na aba Dados e utilizar esse botão aqui de texto para colunas. Utilizaremos então delimitado, avançar, e o delimitador aqui, nesse caso, é vírgula, porque é um arquivo separado por vírgulas. Avançar e concluir. Pronto, agora nós temos o arquivo formatado em colunas. Então vou aqui expandir todas as colunas para vocês verem. Então ele é um arquivo bem completo. Tem a classificação por países e dentro dos países ainda tem sub-áreas. Temos a latitude e a longitude, que vai ser muito útil para a gente poder fazer um mapa, e os dados de casos de coronavírus desde o início do monitoramento. Então, nesse caso, o último dia aqui, no meu caso, estou fazendo no dia 30, é o dia 30/3. Lembrando, muito importante, o formato de data que é utilizado aqui é diferente do brasileiro. É mês, dia e ano. Ok? Mês, dia e ano. Então, a última coluna é dia 30 de março de 2020. Feito isso, a gente salva esse arquivo no formato Excel. Salvar como e, ao invés de CSV, salvar no formato Excel, na mesma pasta. E abrindo agora o nosso querido ArcGIS num novo projeto, vamos salvar esse projeto na mesma pasta em que estão os nossos dados. Então vou colocar aqui projeto vírus, salvar, e vamos até o nosso ArcCatalog. No Catalog, virou nossa home, estamos com os nossos dados todos aqui. Então a primeira coisa é inserir o nosso shapefile de países. Então ele está aqui dentro dessa pasta e é só clicar e arrastar. Pronto, esse é o shapefile da base de dados do Banco Mundial. Dando 2 cliques no shapefile, nós vamos nas propriedades dele e vamos ver em Source qual é o sistema de coordenadas que ele está utilizando. Então ele está utilizando o sistema de coordenadas WGS84. É bastante importante essa informação, tá, gente? Porque o sistema de coordenada que ele está utilizando é o WGS84 e é um sistema de coordenada geográfico, ou seja, ele está usando uma unidade de ângulo, que no caso, como vocês podem ver aqui embaixo, é decimal degrees. Que essa parte é importante porque essa é a mesma unidade da nossa tabela de dados. Esses dois arquivos são coerentes entre si. Vamos agora inserir os dados do COVID. A gente vai então em File e dentro de File, na aba File, nós vamos em Add Data e Add XYData, ou seja, adicionar dados que tenha XY. Vamos clicar. O que nós vamos inserir aqui? Vamos inserir a nossa tabela de dados. Aquela mesma tabela que a gente acabou de salvar dentro da nossa home aqui, a tabela nova que a gente salvou, não a CSV, ok? A nova. Dá 2 cliques e 2 cliques. Automaticamente o ArcGIS já inseriu que o campo X é o campo long de longitude e o campo Y é a nossa coluna lat, que é a coluna de latitude na nossa tabela. Então, mais fácil impossível. E o sistema de coordenadas é o sistema de coordenadas da nossa lei, WGS84, sistema de coordenadas geográfico. Ok. E vamos então ver esses pontos. Esses então são os pontos relacionados à nossa tabela de dados do banco de dados sobre o coronavírus. Porém, esses pontos são apenas uma visualização dos dados da tabela. Ainda não é, vocês podem ver que está escrito Events, ainda não é um shapefile. Então, o que a gente vai fazer? Vai transformar esses dados em um shapefile de pontos. Então, você clica com o botão direito em cima dos seus eventos aqui de pontos, vai em Data e Export Data, ou seja, exportar dados.
Nós vamos então exportar dados, todos os dados, todas as feições, todos os pontos, com o sistema de coordenada do nosso data frame, da nossa layer, que é o WGS84. Vamos salvar na mesma pasta, com o nome pontos COVID. Vamos dar um save, ok. E sim, queremos exportar, queremos colocar esses dados já dentro do nosso projeto. Então temos aqui os pontos verdes. Então você pode desabilitar aqui o ponto antigo. E esse, então, é um shapefile de pontos que você clica com o botão direito e abre a tabela de atributos dele. Vocês vão ver o quê? Vocês vão ver toda aquela tabela do Excel exportada aqui para dentro do shapefile. Então tem todas as informações que naquela tabela tem, incluindo latitude e longitude. Então é agora que começa a brincadeira. Vamos então modificar os símbolos e as cores dos nossos shapefiles. Primeiro, vou tirar esse roxo aqui, então eu clico aqui no símbolo, vou colocar como cinza, ok? E a borda como branco. Beleza, deu uma melhorada, deu uma limpada no mapa. Vamos agora trabalhar com os pontos. Então dê 2 cliques para abrir as propriedades desse shapefile de pontos. Vamos em Symbology. Na aba Symbology, nós não queremos que fiquem todos na mesma cor. Nós vamos modificar então por tamanho. Por tamanho nós vamos em Quantities e Graduated Symbols, ou símbolos graduados. Então, nesse caso, o tamanho do símbolo, o tamanho do ponto, vai ser proporcional ao dado que a gente quer. Então, eu quero o tamanho dos pontos proporcional ao número de casos de coronavírus no dia 30 de março, que é a última data, a data mais recente da minha tabela. Então, você clica aqui e ele já automaticamente classifica em 5 classes. Então você dá um aplicar, só para você ver aqui o mapa. Já ficou melhor o mapa. O que nós vamos fazer? Como método de classificação, a gente vai clicar aqui em Classify. Por quê? Porque a gente quer, essa classificação está muito diferente. Vamos utilizar uma classificação de intervalos iguais, o Equal Interval. Por exemplo, se a gente escolher 10 intervalos, ele subdividiu os nossos valores em 10 partes iguais, ou seja, aqui está 16.000, depois 32.000, depois 48, etc. Está de 16 em 16.000. Dá um OK, aplicar, já mudou um pouco, mas eu não quero marrom. Vamos aqui em Template e colocar essa uma cor vermelha, certo? Ponto, já está começando a ficar interessante. Nós vemos aqui claramente que os países com maior número de casos é os Estados Unidos, temos a China e na Europa temos a Itália, a Alemanha e a Espanha. E um pouco abaixo, a França aqui. Vamos modificar como aparece o número de dados, o número de casos, porque tem muitas casas decimais. Então você clica aqui em Label e Format Labels. E vamos tirar aqui o número de casas decimais, vamos deixar 0. Para que a gente veja só números inteiros, então. Então nós podemos ver aqui de 0 a 16.000 casos, 16.000 a 32.000 casos, etc. Assim por diante. O tamanho dos pontos é proporcional ao número de casos. Você pode modificar o tamanho, então aqui está de 4 a 18, eu quero de 3 a 20, por exemplo. 3 a 20 você muda então a discrepância do tamanho entre os pontos. Você dá destaque para os outliers. E você pode testar um outro intervalo, um intervalo geométrico. Vim aqui em Classify e testar aqui, ó, Geometrical Interval. Aí o ArcGIS faz uma separação em intervalos geométricos. Então de 5 a 22, depois o intervalo aumenta de forma geométrica. Aplicar, aí fica bem diferente. E esse é um mapa bem mais parecido com os mapas que a gente viu nos sites anteriores, correto? Então o mapa padrão, igual vocês viram nos sites de exemplo, é feito desse jeito. No entanto, eu vou dar 2 dicas que vão fazer a diferença no seu mapa e deixar ele bem mais interessante.
Bem, primeiro eu vou mudar essa projeção, tá? Eu vou utilizar uma projeção bastante utilizada internacionalmente por ter menos distorções de tamanho e forma, que é a projeção de Robinson. Como que a gente faz isso então? A gente vem aqui 2 cliques em Layers para ver as propriedades da layer e em Coordinate System você vai até o Robinson. Se tiver difícil de achar, é só digitar aqui Robinson, que você então acha a projeção, que é essa aqui, ó, Word Robinson. Aplica para vocês poderem comparar. Essa é a projeção WGS84, estão vendo? E essa é a projeção Robinson. Bem diferente, né? Então vamos para a nossa primeira dica. Abuse desse shapefile aqui de países. Clica com o botão direito e vai na tabela de atributos dele e vê a quantidade de informações que esse shapefile contém. Além do nome dos países, tem muita informação. Por exemplo, a população de cada país, o ranking da população de cada país, o último censo que foi feito, a economia, ou seja, a classificação econômica de cada país, a classificação por renda, ou seja, uma classificação relacionada ao PIB do país, etc, etc, etc. Muitas informações que podem ser muito úteis para qualquer mapa que você precise fazer. Portanto, vamos utilizar essas informações ao nosso favor para dar uma melhorada nesse mapa aqui. Primeira coisa, eu vou dar 2 cliques e ir nas propriedades desse shape e classificar ele no Symbology em categorias, classificar ele em relação ao continente. Tá? Então eu vou escolher aqui, ó, continente, e vou colocar uma escala de cor cinza. Adicionar todos os continentes, né, todos os valores, aplicar, só para vocês darem uma olhada. Já ficou diferente, já está classificado por continente, certo? Vamos deixar esse mapa mais interessante ainda. Vamos classificar os países conforme a economia deles. Aqui no campo, nós vamos escolher Economy. E vou dar 2 cliques aqui nesse símbolo porque eu quero uma borda branca, que fica melhor. E vamos escolher uma rampa aqui de cores graduais, que varia do mais claro para o mais escuro. Vamos adicionar todos os valores, aplicar, então já ficou diferente, certo? Mas eu quero inverter, eu quero que os países com melhor economia fiquem escuro. Então eu clico aqui em Symbol e Flip Symbols, ou seja, eu inverto a minha escala de cores. Aplicar, ok. Aí o mapa já ficou bem mais interessante, porque as cores estão por economia, saindo do mais desenvolvidos economicamente, que é o G7, passando pelos países emergentes até os países menos desenvolvidos. Então é um mapa que já tem mais informações, é um mapa mais interessante. Mas vamos mais a fundo, vamos fazer esse mapa com base na renda, ou seja, no PIB de cada país, do mesmo jeito, adicionando essa mesma rampa azul aqui no caso e dando Flip Symbols, aplica, ok. E esse é um mapa também bem interessante, porque ele classifica em 5 subdivisões a renda dos países, desde um PIB bastante alto até um baixo. E agora vamos para a segunda e última dica desse vídeo que vai fazer esse mapa ser diferente de qualquer um que você já viu relacionado ao coronavírus. Vamos agora trabalhar com os pontos. Por que não, além de alterar o tamanho dos pontos, também não alterar a cor deles? Vai facilitar bastante a distinção entre os pontos, correto? Então vamos fazer isso. 2 cliques no shape de pontos para entrar na simbologia dele, Symbology, e nós vamos utilizar esse cara aqui, ó, Graduated Colors, ou seja, nós vamos fazer uma gradação de coloração em relação
ao número de casos no dia 30 de março. Então aqui no velho já coloco 30 de março. A rampa eu vou utilizar essa mesmo, que é uma rampa que vai do verde ao vermelho, ou seja, é uma rampa de cores intuitiva e que não tem azul, não confrontar com o fundo azul dos países. Vou aplicar só para vocês darem uma olhada. E você tem do verde ao vermelho, o verde menor quantidade de casos e o vermelho maior quantidade de casos, só que está tudo do mesmo tamanho. Vamos deixar então melhor esse mapa. Vamos separar, para ter uma boa separação de cores aqui, não 10 classes, vamos colocar 7 classes, ok? E na classificação aqui das classes, vamos colocar o intervalo geométrico, tá? E a sacada para modificar o tamanho aqui é que em Advanced vem em Size, que é tamanho. E aqui nós vamos colocar o tamanho em relação a uma expressão, tá bem? Por que o tamanho em relação a uma expressão? Porque eu quero que o tamanho varie logaritmicamente ao número de casos de coronavírus. Como que eu faço isso? Eu vou aqui em Expression, clico nessa calculadorazinha e nessa calculadora eu coloco a expressão log, aqui ó, função log, 2 cliques, log de quem? Log do dia 30 de março. Dou um OK, OK, aplicar. Olha só, o mapa ficou muito melhor. Vamos só melhorar essa legenda aqui, as labels. Vamos de novo tirar esses números decimais para ficar mais fácil de você enxergar. Então, o verde escuro tem de 0 a 9 casos, o verde mais claro 10 a 55 e assim sucessivamente até o vermelho grande, que tem acima de 33 mil casos. Aplicar OK. Esse é um mapa que diferencia bastante dos mapas anteriores que a gente viu. Vou dar um zoom aqui na Europa, por exemplo, para vocês verem. Como exemplo, fica muito mais fácil ver a relação entre os países em relação aos casos de coronavírus e é muito mais fácil utilizando essa escala de cores e tamanho. Se você quiser aumentar o tamanho, é só ir lá naquele Advanced e fazer 1 × 2, × 3, por exemplo. Então, Size, vai na calculadorazinha aqui e faz 1 × 2, por exemplo. OK, aplicar OK. Pronto, fica mais visível, depende então da escala que você está utilizando, correto? Pronto, tá aí um mapa com muito conteúdo, simples e original. E se você tem dificuldade em fazer o layout final desse mapa, ou seja, colocar norte, escala, legenda automática, grid de coordenadas, etc., é só clicar no link aqui que tem um vídeo especial para iniciantes. E para ter acesso a mais conteúdos gratuitos e aprender mais mapas, é só visitar o nosso site. O link está aqui logo embaixo na descrição. Um forte abraço, até o próximo vídeo.